Bom dia! Amanhã é domingo de Páscoa. Eu não sei bem o que você está esperando do nosso programa de hoje, mas a primeira sugestão é uma boneca feita de pano, ensinada pela professora Janimara, que pode ser também um presente para Páscoa. É muito fácil de fazer. Numa Páscoa de ressurreição, de amor, nós vamos falar sobre um problema dentário ou um problema que muitas pessoas e crianças têm que talvez você não conheça. Tem um nome estranho, é bruxismo. Mas o que significa? Preste atenção, porque o ortodontista Dr. José Antônio de Moura vai explicar direitinho. E às vezes uma dor de ouvido pode ser uma das causas desse ranger de dentes. E para encerrar nosso programa, nós vamos falar sobre reciclagem, como melhorar o nosso planeta, vamos ajudar, vamos economizar energia, água e procurar separar o lixo para que ele tenha um outro destino e que nós consigamos salvar o nosso mundo. Então fique conosco, porque o cenário está apenas começando. A Jane, pela primeira vez, está aqui no cenário feminino, ensinando a fazer uma boneca que todo mundo falou que ela tinha o cabelo da cor dos meus e acabaram dando o nome de Soninha. E eu fiquei tão feliz porque ela é elegante, né? Ela não é gordinha, né? Ela é linda! E se você quiser aprender, gente, sem brincadeira, o passo a passo, tão fácil, você vai assistir no nosso site cenariofeminino.com.br. Lá você vai ter a lista dos materiais, vai poder dar um stop, voltar, ver de novo, aprender dicas que eu não sabia, que tem uns apetrechos que você compra que ajudam a fazer a boquinha, o pinta-bolinha, coisa que a gente não sabe. Aquele pulo do gato que eu digo, né? Então, essa boneca e muitas outras, como vocês estão vendo aqui, feitas pela Jane, nós vamos ver no decorrer deste ano ainda. Então, não se esqueça, hein? Assista o site do Cenário Feminino, dê sua opinião, inscreva-se, porque daí você vai receber no seu e-mail todos os nossos programas, não precisa ficar lá procurando, tá? Verdade. E a Jane vai deixar o telefone, que é 67 91 26 36 30 e o e-mail fabrica.de.sonhos@hotmail.com.br. Bom, com esse nome só podia ser uma fábrica de sonhos mesmo, né? Isso. Então, continue que vem mais coisa boa por aí. Você me escreveu, me perguntou, preocupada, tal de bruxismo, o que é bruxismo? E eu sempre atendendo e achando que a prevenção sempre é o melhor resultado, o melhor remédio, estou aqui com o Dr. José Antônio, que é um especialista, um grande amigo que cuida da família inteira e que vai nos explicar o que é esse bruxismo. Zé, tudo bom? Tudo bem, Sônia. Tá? Sônia, o bruxismo ele é uma desordem funcional, tá? Que caracteriza por um ranger ou apertar os dentes. Tá? Eu acho que é uma hora importante para a gente falar que ele predomina em 15% da população, então é um índice bem alto, né? Sobretudo no sexo feminino, muito mais incidência no sexo feminino. Tá? E o bruxismo ele pode acontecer tanto durante o sono quanto durante a vigília. Tá? Que aí a gente dá uma outra denominação, nós chamamos de briquismo quando acontece durante o período de vigília. Tá?
E o bruxismo também, ele é muito comum em crianças até 6 anos de idade, mas até 6 anos de idade é uma fase oral normal, tá? Então é necessário que se leve ao seu dentista de confiança para saber se aquele bruxismo expressado até os 6 anos está trazendo algum custo biológico, algum problema em si. Ô Zé, mas o bruxismo em si, como que a pessoa, você vai descobrir, ou alguém que durma com você, como que vai saber que a pessoa tem bruxismo? Qual que é esse sintoma? A maioria das vezes o bruxismo é alertado, né, ao portador dele pelo cônjuge ou por alguém que acompanha uma criança dormindo ou um adolescente e vai escutar determinados ruídos que essa pessoa produz durante o sono. Rangindo os dentes? Rangindo os dentes, tá? Mas o bruxismo também é detectado por médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, observando os custos biológicos. Então, o que a gente tem que entender, Sônia? Componentes da região do bruxismo. Nós vamos ter a articulação temporomandibular, está em íntima relação com o nosso ouvido, e os componentes da face, dentes, ossos e músculos. Dói, fica dolorido, né? Conforme o custo biológico, alguém desses 4 componentes vai pagar. Então, para tentar ser bem claro, se for a articulação temporomandibular, o paciente, né, o portador de bruxismo, vai sentir dores na região da articulação, pode sentir zumbido no ouvido, tá? E algumas pessoas vêm aos nossos consultórios provenientes dos otorrinos que fazem o diagnóstico inicial, tá? Quando é a parte óssea, tá? O paciente paga as custas do quê? É visível para ele o quê? A primeira coisa, a gengiva ela se inflama, fica vermelha e começa a retrair. Horrível, né? Horrível, tá? E aí o paciente tem mobilidade dentária. Quando é a parte dentária, como é que é esse custo biológico? Os pacientes apresentam desgastes nos dentes, extremamente visível para qualquer especialidade de odontologia, tá? Ou apresentam frequentes fraturas em serviços já realizados. A pessoa vai lá, faz uma obturação, tempos depois caiu a obturação, por quê? É porque o ranger ou apertar vai provocando um desgaste, a restauração se solta, tá? E algumas situações onde nós temos a parte muscular pagando a conta, então se assemelha a dores de cabeça. São os músculos da mastigação, que são os músculos temporais, masseter, às vezes, então, ela antes de vir ao dentista, ela também vai ao médico relatando dores de cabeça. Exatamente, acha que tem... São enxaquecas recorrentes, né? Exatamente. Dor de ouvido. Exato. Bom, Zé, para terminar, diga lá. Qual é o conselho, qual é o seu recado final? Recado final para o portador de bruxismo. Visite o seu dentista regularmente. Ele é extremamente capacitado para diagnosticar e poder prover o tratamento que você precisa. Outra coisa que é extremamente importante, Sônia, no bruxismo, é manter hábitos saudáveis, tá? Falando de odontologia, evite mascar constantemente chiclete para você não sobrecarregar, colocar seu equipamento rodando mais quilometragem, que eu disse, tá? E a prática de exercícios regulares é a pessoa sentir-se extremamente bem, estar contente consigo. Como você está hoje extremamente bonita, já te conheço há tanto tempo, extremamente elegante com essa roupa, Sônia, tá? Obrigada. São as coisas que a gente muito adorei. Eu exclusivamente, Dalva Guimarães, me vestiu para hoje estar aqui com você. É um privilégio meu. Nós conversamos com o Dr. José Antônio de Moura, que é um ortodontista super adiantado e está até com novidades em aparelhos invisíveis. Isso para quem faz televisão, gente, é ótimo, e para quem não faz também, né, Zé? Correto. Então, quem quiser, pode mandar um e-mail para mim, soniacaldarte@hotmail.com, que eu forneço todos os detalhes, o telefone, o endereço, e você confia na gente, que eu sei, e a gente só leva coisa boa. Zé, agradeço muito obrigadíssimo você ter me recebido. Eu que agradeço. Tá? E não sai daí, porque depois dos comerciais a gente volta. Sábado passado você acompanhou o Hélio Gomes falando sobre como ele ajuda as crianças carentes a sair da rua, a ter uma educação melhor. E eu tive
que complementar essa entrevista com o filho dele, porque ninguém melhor do que o Hugo para falar como foi ser treinado pelo seu pai. Tudo bom, querido? Tudo bom. Então, foi uma experiência assim, né? Porque se hoje eu tô no São Paulo, tô no clube que eu tô e cheguei até onde eu cheguei, foi graças a esse projeto dele, né? Que começou um pouco antes da minha idade, assim, já começou, mas a partir do momento que eu entrei, ele começou a ver, além de mim, outros atletas que tinham condições de jogar profissionalmente, começou a trabalhar, investir e através desse projeto dele, hoje eu estou num clube grande, muitos amigos meus daquela época que participavam do projeto também hoje estão correndo atrás do sonho de ser um jogador de futebol. Agora, o que eu acho bem importante é que, embora seja um trabalho assim, você treina muito, né? Quantas horas por dia você treina lá? Por dia é porque varia, né? Quando está em campeonato, você treina menos, porque se você treinar muito, você vai estar muito desgastado por jogo. Mas assim, quando não está em campeonato, por dia, assim, como a gente treina de manhã e à tarde, umas 5, 6 horas, assim. Agora, o importante é que eles também têm uma disciplina escolar, né? Então, você estuda, você se formou. Sim, o São Paulo, né, ele exige que o atleta, pelo menos, conclua o ensino médio, é uma referência assim, que eles pedem que o atleta tenha, porque se não cumprir, se for lá só para jogar bola e não estudar, o São Paulo vai pensar, entendeu? Porque tem que ter, eles acima do jogador, eles querem formar cidadãos e assim, eles proporcionam a faculdade após você concluir o ensino médio, nem todos optam por fazer, alguns optam por fazer, mas não terminam e toda a história do clube em formação de categorias de base, eu sou o primeiro atleta que se formou dentro do clube, sendo bancado pelo clube e se formou enquanto estava treinando lá. Achei legal essa revista que nós estamos mostrando. Sim. Então, você foi o primeiro a se formar em Educação Física? Em Educação Física. E essa revista é a revista que sai mensalmente, né? Todo mês sai uma revista do clube para o sócio torcedor ou para quem quiser comprar, a revista interna do clube. E nessa revista sai uma matéria falando sobre, além de eu ser capitão do time, ser exemplo também fora de campo na questão dos estudos, né? Por ter se formado. Isso é bacana. Então, como vocês estão vendo, o futuro depende do encaminhamento dos pais, né? Do mesmo jeito que o pai dele o treinou, você que tem um filho que já leva jeito para futebol, pode também caminhar para um técnico. Porque como você vai saber se a criança tem futuro se não treina, não é verdade? Exatamente. E assim, pelo menos assim, quando eu treinava aqui, era um sonho muito distante você chegar num clube como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos. Era um sonho assim que para um atleta daqui de Campo Grande ir para fora e se dar bem, era muito complicado porque não tinha muitos profissionais qualificados aqui, esses clubes não tinham contatos com os clubes daqui. Hoje, muitos clubes de fora vêm, fazem peneira aqui, muitos clubes têm filiais aqui e o clube do meu pai não é diferente, ele pelo menos 3 vezes ao ano leva os atletas que se destacam aqui, leva para o São Paulo para fazer teste, para ver quem se qualifica para ficar lá. Muitos já estão sendo aproveitados, se não é aproveitado lá em outro clube. Então assim, se tem uma criança que vê que leva jeito, coloca num clube daqui que com certeza ele vai ter se o menino destacar e levar jeito, vai ter um contato bom para ir para fora depois. Olha que bom. Eu também queria que você falasse que você começou com quantos anos lá? Com 13? No Onde? São Paulo? No São Paulo eu entrei com 13. Com 13. Aí você ficou júniores até quando? Até esse ano agora. Até esse ano. E Sim. qual foi agora o grande lance, né? Que você vai ter uma nova experiência. Sim, porque eu joguei a última Copa São Paulo agora, né? Inclusive a gente... o Sub-20 São Paulo fez uma campanha muito boa. A gente perdeu na semifinal, mas... a gente não esperava, a gente estava com o time preparado, mas futebol tem disso, tem dia que as coisas não encaminham. A gente fez uma boa Copa São Paulo e após a Copa São Paulo o profissional avaliou a nossa categoria e eu tinha esperança de subir, mas optaram por que eu não subisse profissional, porque eu precisava ganhar mais experiência. Agora eu vou estar voltando semana que vem para São Paulo e vou
eu vou acertar o meu contrato com o São Paulo e ver um empréstimo para mim que eu vá para um clube profissional, ganhe experiência lá jogando num profissional de outro clube, continua sendo São Paulo e depois retorno para São Paulo com mais experiência para jogar no São Paulo. Hugo, nascido aqui em Campo Grande, levando o nome do nosso estado para fora, e a gente agradece muito. E toda vez que você estiver aqui visitando seus pais, não esqueça da gente. Tá bom, não esqueça Tá bom? não. Obrigada, Obrigado a querido, você. tá? E a gente continua. Há muito tempo eu quero passar para vocês e aprender também como reciclar. Porque afinal, hoje em dia, quem não recicla não está ajudando o planeta. Eu achei até que essa data de hoje, véspera da Páscoa, era uma data muito boa para a gente falar sobre reciclagem, sobre vida, sobre o planeta. Afinal, Deus criou um mundo tão lindo, tão limpo, e o homem foi estragando, degradando. E se nós não fizermos nada agora, que já é tarde, né? Se a gente não fizer nada, vai piorar muito. E lembrando também que seu filho, Jesus, morreu na cruz para nos salvar. E nós temos que ajudar a salvar o mundo. Então eu vim aqui numa empresa de reciclagem que já está aqui em Campo Grande há 24 anos. Estou com o diretor, que é o Luiz Francisco. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, prazer tê-los aqui com a gente. Obrigada. Olha, eu te agradeço por ter dado certo hoje. E a gente poder falar como que as pessoas, os prédios, as donas de casa, as crianças podem ajudar a melhorar ou dividir, enfim, melhorar o destino desse lixo. Sim. Olha, primeiramente, a grosso modo, seria dividir o lixo seco do lixo molhado. Isso é uma terminologia mais simplista, né? O lixo seco, no caso, seria tudo isso que é reciclável, e o lixo molhado é o lixo orgânico. São restos de comida, restos de fruta, coisas que se decompõem, né? E aqui o lixo seco seria embalagens plásticas, garrafas de água, papelão, tem as latinhas de refrigerante, as garrafas PET, que nós não temos aqui, né? Tem tudo que é embalagem de remédio, pasta de dente, entendeu? Encartes, caixas de papelão usadas, né? Que você vai descartar. Então, para você descartar isso de uma maneira correta, é simples. Separa esse num saco que normalmente colocam em cores diferentes, né? Sim. E o outro saco com lixo orgânico. Esse que é para ir para o aterro sanitário. Esse lixo reciclável ele vai ter o destino correto dele, né? Você pode estar fazendo aí doações para alguma cooperativa de catadores, né? Pode estar indo diretamente a algum depósito e comercializar você mesmo. Enfim, isso vai da sua vontade, da sua consciência. Isso depende de você. Bom, então eu guardei durante algum tempo embalagens vazias de remédio achando que esse alumínio ia servir. Então esse não serve, como você já explicou, né? A questão de alguns produtos, eles são sim recicláveis, mas eles não têm viabilidade econômica. Principalmente aqui a gente está longe dos grandes centros, né? Então o custo frete, o custo imposto não compensa para você estar trabalhando com isso. Você vai Teria que mandar para outros grandes centros. Você estaria tirando do bolso para trabalhar. Mas olha, eu acho que brevemente Campo Grande vai ter também pessoas utilizando esse material e trabalhando com ele aqui mesmo, né? Tomara, a gente que torcer, a gente né? quer torcer por isso, a gente espera que Campo Grande realmente chegue nesse ponto. Verdade. Bom, e quando eu tenho um vidro, ele vai servir? Eu separo ou não separo? Também separa. Ele Separa. também vai entrar nessa parte do lixo reciclável. De lixo Cai aí naquela parte da viabilidade econômica, mas ambientalmente e conscientemente falando, ele tem que vir aqui para essa parte da reciclável. Bom, como nós estamos uma empresa que faz de todos esses plásticos, essas bolinhas que vocês já estão vendo, que é uma máquina que derrete. É um processo de lavagem, moagem, secagem e extrusão desse material. Basicamente ele vai derreter, ele vai a altas temperaturas, temperatura de 250 graus.
e ele vira um plástico novo, pronto para consumo de novo. E aí ele vai ser o quê? Uma lixeira, uma pá de lixo, uma bacia, Hoje um balde? a gama de material que a gente trabalha aqui normalmente é usado na indústria de embalagens, né? Ou mangueiras, enfim. Tem uma vasta gama de utilização isso aí. Agora veja a importância, porque o plástico ele demora não sei quantos anos para sumir da são natureza. milhões de anos. Então você juntando, separando, ele já vai virar outro produto e depois vai virar outro produto. Eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas eu acho que por último ele vira um saco de lixo. Não necessariamente por último, não necessariamente por último. Não tem fim, ele vai sendo reciclado. Vai sendo reciclado. Que maravilha. Então eu gostaria muito que vocês colaborassem. E falando mais uma coisa importante, nem todos os bairros têm quem passe e recolha, né? Sim. Como que faz pra... A gente liga para onde para recolher esse reciclável? Olha, Campo Grande hoje conta com algumas cooperativas de catadores, né? E aí poderia estar entrando em contato com algum deles para ver se eles teriam como retirar ou se eles disponibilizam um endereço para estar recebendo esse material no próprio local deles mesmo. Ô, Luiz Francisco, você gostaria de deixar um site, um e-mail, se a pessoa quiser tirar alguma dúvida? Olha, aqui nós temos o telefone, né? Sim, pode seria dar. o 67 3388 9000. Fácil, assim como vai ser fácil você também começar, só começar a separar, né? Sim, depois que você adquire o hábito, É automático. automaticamente Eu você vejo, já eu não faz jogo isso. fora, eu já vou lá, dobro. Vai desmontando as caixinhas, vai amarrando, passando elástico, que não fica tão volumoso, né? Sim. Bom, então eu acho que valeu. E vamos desejar a vocês uma feliz Páscoa, que Deus abençoe a todos. Vamos rezar para que o nosso planeta seja recuperado e com pessoas como o Ricardo e você, o Luiz Francisco, que colaboram já há 24 anos, estão aqui na frente, ajudando o planeta. Muito obrigada, uma feliz Páscoa para você. Obrigado a vocês por estarem aqui, uma feliz Páscoa a vocês e a todos os telespectadores. Tá, só vou dar uma dica para você. Se nessa Páscoa você tiver que presentear alguém que não coma chocolate, entre no nosso site cenariofeminino.com.br, tem vários artesanatos, como alguns que vocês estão vendo, que vocês podem acessar, aprender e fazer, tá? Afinal, o significado da Páscoa não foi bem o ovo nem o coelho, né? É um significado muito mais profundo. Mas não deixe de presentear nessa Páscoa. Um beijo grande e até sábado que vem aqui no SBT MS.